Maravilha, então você que chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sailingcast, o podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão junto com vocês é construir um legado da vela brasileira e inspirar os novos praticantes na modalidade, cada vez mais gente se tornando velejador, entrando para o mundo náutico para se divertir, seja para ser cruzeirista, seja para viver a bordo, a gente vai falar hoje muito sobre isso, ou seja, para participar de regatas, enfim, para se divertir com a família em cima de um veleiro. Muito bem, com produção audiovisual Zion Map e apoio Santec, o protetor solar do velejador, o ITEC IT Soluções, muito bons ventos, onde você confere a condição do vento em tempo real na costa brasileira, né? Um projeto incrível do Edmar e do Marcelo. É só você acessar lá muitobonsventos.com.br, você vai conseguir acompanhar a previsão do vento, mas não é previsão, quero falar o vento em tempo real, né? E parceria com Rádio Vela Show, onde a gente entra toda terça e sexta-feira às 11 e 18 horas, com uma inserçãozinha lá do Alexandre falando sobre vela, sempre conversando com algum velejador, algum comandante, algum comodoro, no nosso papo de conversa, beleza? Então, se você ainda não assinou o nosso canal, assina aí, né, o nosso canal e acompanhe as redes sociais do Sailingcast. Sejam muito bem-vindos. Falar em sejam muito bem-vindos, eu estou aqui hoje com a honra de receber nossos estúdios aqui na Ilhabela, na capital da vela, esse casal maravilhoso que tem muita história e que também são apaixonados pelo mar, pelo vento, pelo sal, pelas ondas. Eles que têm mais de 20 anos de história embarcados, com muita aventura, muitos lugares visitados. Cecília e Fábio, sejam muito bem-vindos ao Sailingcast. Muito obrigado por aceitar esse convite. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui com você. Convidar. Que legal, muito obrigado. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Eu chego aqui mais perto. Isso. Assim? Aí, isso. Sem problema, aqui eu vou dando uma ajustada. Sejam bem-vindos. Obrigado. Depois de tanto tempo a gente tentando acertar as agendas, né? Finalmente conseguimos. É que a ilha, né, é grande demais, né? É difícil encontrar aqui. Temos muitos compromissos também. A vida intensa, né, de ilha. Essa vida no mar, né? Essa vida embarcada. Então as pessoas falam, eu quero viver esse sonho, né? Mas quando vai ver mesmo no dia a dia ali, estamos sempre trabalhando, fazendo alguma coisa para manter o barco em dia, né? Para fazer as coisas acontecerem. Muito trabalho. Né? Que legal, obrigado por vocês aceitarem. Que deu certo, né? A gente está bem feliz de estar aqui com você. Um programa que está sensacional, tenho acompanhado aí, muito bacana. Legal. Obrigado vocês mais uma vez. Mas vamos lá, teve muita gente que pediu para que vocês estivessem aqui hoje, né? Para a gente gravar esse episódio junto com vocês contarem um pouco sobre como é viver embarcado tantos anos, né, num veleiro. Então a gente vai perguntar coisas, que veleiro que é, quando que foi que começou, aonde vocês estiveram. Mas antes disso, queria que vocês contassem um pouquinho da história de cada um de vocês, quando vocês começaram na vela, né? Aonde foi, quem que inspirou vocês a começar esse mundo na vela e quando? Quem que começa? Fabinho começa. Ixi, vamos lá. Vou tentar não ser prolixo, qualquer coisa você me chuta aí debaixo da mesa. Não tem problema nenhum, Fabio. Vamos lá, conta pra gente. Eu já na faculdade, né, eu não tenho ninguém na família, não tive contato nenhum com a vela até chegar na faculdade. E um primo meu que se mudou para Natal me ligou um dia, falou, você vem aqui passar férias, então vem trabalhar comigo. Eu comprei 2 Hobbycats e vou fazer passeio com turista, você vai sair num deles. E eu falei, hobby o quê, Tonha? Ele falou, não, Hobbycat e tal, um catamarã e tal. Eu falei, cara, mas eu não faço ideia o que é isso, como é que funciona. Ele falou, não, faz um curso. Eu falei, imagina, Tonho, curso, esse negócio o cara aprende com o pai, com o avô, né? Vou achar curso. Ele falou, em São Paulo você vai achar qualquer coisa, procura aí. Não tinha internet, né? Era páginas amarelas ainda, né? Aí eu fui para a faculdade, numa rodinha de conversa, falei assim, vocês não sabem, o doido do meu primo acha que tem alguém que dá aula desse tal de Hobbycat, que eu vou aprender a velejar numa escola e tal.
Aí alguém na roda falou assim, tem sim. Lá na Guarapiranga, tem uma escola lá do Dirceu e tem uma BL3. Procura nas páginas amarelas, você vai encontrar. Aí voltei para casa, página amarela, liguei lá no Dirc, ninguém atendeu, liguei na BL3. Falei, vocês têm curso de vela? Tem sim. Eu queria fazer um curso de Hobbycat 16. Aí era o Pedro que atendeu o telefone, né? O Pedro falou assim, mas peraí, você já veleja e tal? Eu falei, não sei nem que barco que é esse, nunca vi. Mas por que você quer fazer o de Hobby 16? Porque é meio que um curso intermediário, né? A gente começa com laser e tal. Eu falei, não, esse meu primo convidou para ir trabalhar. Aí o Pedro falou, não, peraí, vem aqui conversar pessoalmente. Quem é esse louco, né? Vem aqui, você pode vir amanhã. Depois eu fui lá, conversei com o Pedro, né? Ele achou meio maluca a ideia, lógico, né? Mas ele falou, então vamos fazer um curso de Hobbycat 16. Só para você, eu e você, o dia inteiro, durante a semana, vamos ficar velejando. Aí, a hora que eu entrei na água, a gente velejou 5 metros, me apaixonei, né? Lógico, né? Aí velejamos lá 2, 3 dias de Hobbycat. Capotamos, levantamos, velejamos. Aí o Pedro até brincou comigo quando terminou, assim, né? Isso era assim, eu ia para Natal no mês seguinte, né? Aí o Pedro virou e falou assim, olha, cara, se você for para Natal e não afundar o Hobbycat, não perder nenhum turista, você tem um emprego aqui na BL3. Aí eu fui para Natal, velejei lá, a gente velejava com os 16 só de mestra, porque saía com um turista que nunca tinha entrado no barco, né? Ninguém queria muito velejar, falava, não, isso aí, eu vou andar de jet ski, isso aí. Mas a gente saía com os barcos, eu e o Cláudio com outro barco, e eu passei lá um mês velejando, não queria fazer outra coisa da vida, né? Voltei para São Paulo, fui na BL3. Falei, Pedro, quando é que eu começo? Lembra que você me falou que eu tinha... Não afundei o barco, não perdi turista, quase perdi uns coletes, mas consegui salvar. E aí ele falou, volta depois do carnaval e que vai estar mais tranquilo. E aí eu comecei a trabalhar com eles, eu ajudava o Luizão estava lá na época, né? Eu era o assistente dele, aí fui aprendendo dar aula, muito assim, a velejar de laser também, né? Mas muito a dar aula, né? Eles têm, você conversou com o Pedro, né? O método deles é realmente um negócio muito bacana e me apaixonei, né? Por isso. O Luizão acabou saindo naquele ano que eu entrei. Eu fiquei no lugar dele com o laser e com o OP. E sim, por mim, teria sido a minha profissão, sabe? Mas é lógico que na época não dava para pagar as contas, né? Mas eu estava fazendo junto com a faculdade e segui nisso, né? Depois de 6 meses, meu primo me ligou de novo. Falou, faz um curso de GPS. Eu falei, o quê, Tom? GPS, esse negócio do satélite e tal. Eu falei, cara, onde que eu vou achar um curso de GPS? Não, faz, que nós vamos fazer. Ele bolou uma viagem que no fim não aconteceu, mas... E aí eu liguei na escola que eu tinha feito o meu Arraiz, para ir lá para trabalhar com meu primo. Eu fiz a prova de Arraiz. Falei, por acaso vocês têm esse curso desse tal de GPS? Eu quero falar, não tenho exatamente, mas você vem aqui e eu faço uma aula para você entender e tal. Aí fui lá, o dono da escola que me deu o curso, né, o Carlos Polaco, e aí ele tinha comprado um barco nos Estados Unidos, um Hunter 37, estava trazendo para o Brasil, estava na Ilha da Madeira na época. E aí ele falou, Fábio, você não quer vir? Eu preciso de mais tripulante, preciso rachar as despesas da viagem e tal. Você não quer vir? Eu falei, quando que é? É em julho. Eu falei, bom, dá minhas férias, né? E aí liguei para o meu pai. Falei, pai, será que me ajuda aí com uma passagem só de ida para a Ilha da Madeira? E aí foi minha primeira experiência num veleiro de oceano. E aí fizeram a travessia para o Brasil? E aí fiquei 40 dias, Madeira, Canárias, Cabo Verde, Noronha, Recife. Foi muito legal, foi uma viagem assim, a gente deu talvez muita sorte também com o clima, né? Então porque foi uma viagem, época do ano, né? Foi uma viagem fantástica, tempo bom, velejamos bastante, foi muito legal. E aí assim, o que eu já estava tão envolvido com a vela, né? Tava aprendendo a velejar de windsurf, que já era, né? Tava super envolvido com a vela. Quando eu fiz essa viagem, eu falei, putz,
Cara, viajar é muito legal. Eu sempre gostei muito, né? Já tinha ido para Noronha, mergulhar antes e tal. Eu falei, putz, mas viajar com a casa é um sonho, né? E aí isso ficou na minha cabeça ali no fundo. Aí ele foi achava assim que começou. que um dia ele ia se aposentar, depois de trabalhar muitos anos como advogado, né? Ia comprar um barco. Mas aí, que ele é sortudo, a vida dele, assim, vai sendo... Pelas histórias que ele está contando, as coisas foram se encaixando uma coisa atrás da outra, né? Foi mesmo porque assim, está no caminho. Quando a gente está no caminho, a sincronicidade acontece. Não tinha escapatória, né? Olha só, que história bacana, memorável. No final desse ano, o Pera saiu daqui da Ilhabela. Né? Ele ficava na escola aqui, ele resolveu sair daqui da Ilhabela, o Pedro pediu para eu vir. E eu passei um verão aqui na Ilhabela, na escola, quando era aqui no Engenho d'Água. E aí, aqui na Ilhabela, eu conheci o Thierry, que sempre teve uma ligação grande com a BL3. Né? Então, alguma regata... o Thierry veio a bordo do barco que a BL estava locando lá para fazer a regata, que eu comecei a vir como ajudante nas regatas, né, com eles. Aprendi um monte, né, velejando com o Pedro, com o Pera, com o Luizão. E aí, em São Paulo, eu comecei um estágio, por isso eu parei de dar aula também na BL, de vir para Ilhabela e tal. E um dia no escritório entra o Thierry, que eu tinha conhecido aqui, era cliente do escritório. Né? E a gente acabou... Irmão do Xavier. Irmão do Xavier. A gente acabou criando, né, um começo de uma amizade e tal. Um dia o Thierry me ligou e falou, vou passar no escritório, vou te pegar, nós vamos jantar. Aí sentamos lá, não lembro, foi no Filé do Moraes. Filé do Moraes. Ó, toalha de papel na mesa, né? Aí o Thierry separou as coisas assim, fez uma vela, um casco com a lapiseira, né? Falou, nós vamos construir um barco. Eu vou fazer um, você vai fazer outro, vou vender mais 2, a gente vai começar 4 barcos, 4 veleiros ao mesmo tempo, vai ser devagarzinho, tal, a gente vai economizar pelo número de barcos e tal. Eu falei, eu sou estagiário. Né? Estagiário não constrói barco. Falei, não é agora, e vai ser devagarzinho, de passinho e tal, e não é para já. Aí meio que me convenceu, né? Liguei pro meu pai, né? Falei, pai, sentei com ele, falei, olha, o Thierry fez essa proposta e tal, disse que, mas, né, não dá para embarcar assim, né? Não sei se eu vou ter fôlego para isso, né? Não é agora e tudo. E aí meu pai super apoiou, falou, eu ajudei sua irmã a comprar apartamento e tal, por que não? Né? Te dou uma mão se precisar. E aí, 2 anos depois disso, né, o Thierry estava construindo o Paraty 2 e tal. 2 anos depois, ele me ligou e falou, agora vamos comprar o alumínio, que nós vamos começar a construir o barco. E isso eu tinha 26 para 27, né, tinha me formado. Mas aí começamos a construir, 3 anos e 3 meses, 3 anos e meio depois, o barco ficou pronto. Eu tinha 30, não tinha 50, 55, como eu tinha imaginado antes. Né? Não era um barco usado, todo caindo aos pedaços, como eu tinha imaginado antes. E aí, quando o barco foi para a água, eu fui também. Larguei o escritório, né? Saí lá de São Paulo, mudei para o barco, quase pronto. Já com uma viagem vendida, né? Uma viagenzinha pequena para a Ilha da Trindade, né? Dourado Brasília. Você fez o Dourado Brasília? Com o Pera também, junto com os alunos da BL. Então você é um dos 5 capitães lá que o Plínio falou na história, no outro episódio. Ele falou, o Plínio, eu quero colocar aí uns alunos meus para fazer o Dourado Brasília. O que você acha? Aí o Plínio falou, acho legal. Aí ele falou, agora daquela turma lá, que foram em 2 barcos, 5 formaram capitão. Aí eu falei, parabéns, Plínio. Então eu acho que você é um desses aí. O Pedro foi uma vez antes, uma edição antes, com outro foi barco, com alunos, com também pode ser dessa turma aí. E aí depois o Fabinho foi com o Plâncton. Eu fui com o Plâncton, o Thierry foi com o Nanook, então tinham 2 barcos iguaizinhos, né? Foi super bacana. É lógico que eles tinham lá uma o Nanook super é esse tripulação. Que fica aqui no Saco da Capela? Não, o Nanook infelizmente naufragou em Noronha.
Nossa, mas teve muita influência aí de muitas pessoas e eu diria que também do universo, né? Porque o universo conspirou bastante aí a favor, né? Sim. Para uma vida colocando náutica. essas pessoas, mas se não fossem, né, essas pessoas... E o seu primo anda por onde? Só por Meu primo está em Cananéia, qualquer hora ele me liga com alguma ideia. Me mandou uma mensagem hoje até. Você olha e fala, o que será que vai vir dessa vez agora? Que legal, Fábio. Legal, bacana mesmo. Puta história, viu, cara? Tudo foi acontecendo, foi muito... Eu olho para trás e bacana. Realmente não dá para dizer que são só coincidências, né? Porque foram muitas e nessa linha, numa nessa trilha, linha assim, deu né? vir pro mar. E né? como é que foi o encontro? Bom, primeiro, como é que você, Cecília, como é que você chegou no mundo náutico? No mundo náutico. Na vela? Bom, eu sempre fui muito conectada com o mar, né? A minha família, por parte de mãe, eles são de Santos, né? Então tem um sangue aí caiçara. E sempre frequentei a Ilhabela, desde criancinha, bem pequena. Meus tios tinham uma pousadinha aqui, primeiro uma casa, depois uma pousada que ainda tem. E eu vinha bastante para cá. E aí eu estava já, no ano que eu entrei na faculdade, estava num momento de crise, de me encontrar de novo. E aí eu não sei nem porquê, eu pedi de Natal uma prancha de windsurf. Falei, eu quero começar uma coisa nova, tem esse windsurf, eu gosto do mar, eu quero aprender. E aí eu ganhei uma prancha, era uma prancha, uma fanboard com bolina e tal. O que a gente conseguiu, eu não tinha noção, né? E aí eu comecei por mim mesma, né, a tentar, e eu sempre frequentei o sul da ilha. Que nem era assim o lugar ideal, né? Eu ia para o curral, estava com uma casinha lá no curral da minha família, né? E aí eu sei que as pessoas, acho que me viam sofrendo ali, sempre vinha alguém falando assim, olha, faz assim, faz assado e tal. E eu não tinha, assim, eu nunca fiz curso de windsurf, eu aprendi na raça mesmo, né? Aí eu sei que minha prima conhecia uma turma que velejava de windsurf, aí de slalom, né? E um dia ela teve a coragem de me convidar com a minha fanboard para ir lá para a Ponta das Canas. Na época, estou falando de muito tempo, né? Não tinha o clubinho ali né? Onde o pessoal hoje em dia sai de kite, né? A gente entrava ali no terreno, que acho que era da família Lemos, né? Pela prainha, para sair na prainha do Farol ali. E eu fui, cara, com uma fanboard, assim, eu era forte, né? Pelo menos eu consegui carregar. Foi arrastando. Aí conheci essa turminha, né? Mais novos que eu. E algumas pessoas dessa turma foram super importantes. O Colin, né? Foi um amigão, assim, que me deu a maior força. Claro que a primeira coisa que ele falou, você tem que trocar de prancha, de equipamento. É igual a história da bicicleta que eu estava contando nos bairros. Exato. Essa prancha não vai dar. Mas como você comprou essa prancha? Eu fui na loja, me falaram que essa era melhor. E o Bruno Mazzocato também, super querido, me ajudou muito. Então, eu fui aprendendo assim, com dicas deles. Acho melhor você caçar mais aí, né? O pé de mastro e tal. E eu lembro que aí eu comecei a vir mais para a armação, não tinha BL3 lá na armação, né? Mas tinha algumas pessoas que alugavam casas ali. E aí eu deixava o equipamento montado numa casa, só atravessar a rua e tal. E eu lembro assim que aí passava alguém planando assim, e eu lá, né? E aí eu olhava a posição assim, fazia igual, e aí eu começava a planar, né? Eu aprendi assim. E foi o windsurf, o esporte, né? É viciante, né? Se eu ficasse um final de semana sem vir para Ilhabela, sem velejar, já começava a sonhar. E falava, nossa, eu preciso ir. É viciante mesmo. Foi incrível. Todo o período da faculdade eu velejei bastante. Bom, aí eu virei adulta, comecei a trabalhar, continuei com o meu equipamento, né? Mas não tinha mais tanto tempo para vir, né? E eu me formei em nutrição, estudei na USP, em São Paulo, e aí consegui... Quando eu me formei, nutrição é muito amplo, né? As áreas para onde você pode ir. E eu tinha algumas áreas que eu não gostava, cozinha industrial, sabia que eu não queria muito, né? E eu queria fazer nutrição esportiva na época.
Mas era, assim, primórdios. Tinha pouquíssima gente no Brasil que já atuava nessa área, né? E aí, na hora, eu pensei assim, eu não sei, qualquer coisa que seja na praia. Quero morar na praia. Aí, mandei meu currículo para empresas, hotéis que fossem na praia, né? E aí, eu mudei para Santos, fui trabalhar no Guarujá. Então, pelo menos, eu estava perto do mar, né? Bom, aí a vida foi passando, profissionalmente, eu trabalhando, e aí, um belo dia, eu já estava com 30 anos, e eu velejando super pouco, na verdade, a minha prancha ganhando poeira, né, em São Paulo. Aí eu encontrei o Colin numa festa, na Guarapiranga, na represa ali. E aí ele todo bronzeado, Colin era um super querido, né? E eu falei, e aí, Colin, que vida boa esse bronze, essa época do ano, né? O que você está fazendo? E aí ele falou, não, eu fui para Noronha de veleiro, numa regata, sensacional. Começou a contar, e aí abriu, eu falei, uau, essa vida, né? E eu falei, pô, você não tem um amigo aí que eu ia sair de férias? Fazia 3 anos que eu não tinha férias, então eu já estava pensando o que eu ia fazer nas férias. Você não tem nenhum amigo que emprestasse um veleiro, né? Para a gente fazer aí uns 15 dias e tal. E a palavra charter nem fazia parte do meu vocabulário, né? Não... Ele falou assim, olha, eu conheci um cara em Noronha que está com um barco novo, super bacana, ele está fazendo charter. Eu vou te passar o telefone. E aí ele ficou nisso, né? E eu esperei, já passou um mês e ele não mandou, né? O telefone, eu já estava vendo outras coisas, aí chega um e-mail do Colin, Fábio, e o número do telefone. Uau! Não existia WhatsApp naquela época. Não tinha, era Foi e-mail. por e-mail. Aí eu falei, vou ligar, né? Aí liguei para o Fábio. Eu sei que depois fiquei sabendo que os amigos dele pensaram que eu era uma louca, né? Que essa mulher que liga. Eu falei, olha, é o seguinte, Colin me passou seu telefone, tá? Eu vou ter aí... Eu falei que eu tinha 13 dias. Eu tenho 13 dias de férias e eu queria velejar. O que dá para fazer? Aí ele falou assim, olha, 13 dias a gente pode ir até Abrolhos. Era meio sem noção, né? Eu queria velejar, eu estava parado já fazia muito tempo. Mais um que caiu no colo, né? Aí eu falei, né? Porque hoje em dia a gente não venderia em 13 dias daqui até Abrolhos assim, né? Saindo de São Paulo, de Santos. Da Ilha Bela. Ele queria sair da Ilha Bela. Ele estava em Paraty. Aí, como eu tinha essa relação com a Ilha Bela, eu falei, você pode me pegar na Ilha Bela? Eu queria sair daqui, né? E aí, tá bom e tal. Aí ele me passou o preço, era muito caro para eu fazer sozinha, né? Aí eu peguei alguns amigos que eu sabia que podiam tirar férias, assim, convidei. E eu falo que foi o primeiro charter que eu vendi, né? Que eu peguei uma foto do barco, escrevi, vamos para a Baía de Veleiro e tal. Que legal! E aí vieram uns amigos, né? E o Fábio me pegou aqui, a gente parou na Ilha Anchieta, depois na Ilha da Cotia. Quando a gente chegou na Ilha da Cotia, ele ia limpar o fundo. Por isso que ele quis casar comigo, né? Ele ia limpar o fundo. Aí eu falei, pô, que legal, posso limpar? Ele não queria muito, com medo que eu fosse estragar a tinta, me deu lá uma espátula de plástico, né? A gente ficou 1 hora lá limpando, eu achei aquilo o máximo, né? Aí saí nadando até a praia, eu olhei para o barco, falei, pô, muito interessante, já estava me interessando assim, né? Pelo Fábio e pela vida do barco, né? Porque eu tinha ouvido, assim, eu li o livro da família Schurman, né? Tinha, mas achava assim, tão distante da minha realidade, né? Bom, eu sei que deu super certo essa viagem, a gente começou a namorar, né? Mas foram até Abrolhos? Fomos até Abrolhos. Fomos Chegamos até Abrolhos, foi perfeito. Fomos velejando. A gente foi de Búzios para Abrolhos direto. E aí, nesse último trecho, o Fábio queria alguém mais experiente para vir e tal, a gente acabou convidando o Colin. Uau, né? O padrinho. Ele, eu vou, se eu puder levar minha namorada, aí veio a dica. E a gente foi uma delícia, nossa. Foi uma viagem bacana. E aí eu tinha que voltar para trabalhar, então eu desembarquei em Vitória. E aí eles desceram até Paraty. E essa viagem é aquela foto que você me mandou? É aquela foto. Isso. Aquela foto é o comecinho do namoro. Nessa viagem, dessa foto. Indo para Abrolhos,
Vamos ver se o Natan consegue colocar pra gente essa foto. Novinho lá, né? Você disse uma foto do começo ou um momento que seja importante para você? Os Foi dois. o nosso começo juntos. O barco tinha 1 ano e 4 meses, né? Uma coisa assim, era novinho. Não tinha bimínio, tinha aquela antena de SSB com bobina ainda ali atrás. É verdade. Hoje é muito diferente, porque a gente tem o bimini e aqui a popa, né? Atrás tem uma targa com placa solar. Né? Era bem no começo. Tinha geladeira, não tinha nada. Porque não era uma casinha nessa época, era só um veleiro para um charter. Quando eu entrei no barco, assim, o Fábio tinha 3 bermudas, 4 camisetas num dos armários, o resto tudo era vazio. Eu podia escolher onde eu quisesse pôr as coisas. Aquela história da construção, que a gente vai devagarzinho e tal, né? Mas não é bem assim, né? Chega uma hora que o negócio tem um andamento, não dá para você ficar parando, né? E depois da parte de caldeiraria, né? Da construção do casco de alumínio, que era tudo mais certinho, depois disso, assim, agora temos que comprar o motor. Pá! Uma paulada, né? Olha, a Nautos fez uma parceria com a gente, né, no projeto, eles estão lá com a lista das ferragens e tudo, vai lá conversar com eles. Aí fui no Boat Show, os caras me deram lá 4 folhas de material. Olha, isso aqui, Fábio, dava assim... 1,5 carro do carro que eu tinha uma Paratizinha 1000, assim, dava 1,5 carro. Eu olhei assim, devo ter mudado de cor, certamente, né? Fiquei branco, dei uma gaguejada, falei, olha, mas fica tranquilo, Fábio, você não precisa pagar agora. A gente fatura para 30 dias. Eu falei, bom, então agora... tá tudo certo. Hoje eu não tenho esse dinheiro, mas em 30 dias dá para vender a Paraty. Então, jogar no bicho, né? Quem sabe? Quem sabe emplacar, comprar tudo à vista. Então, chegou uma hora que até às vezes o Thierry me ligava assim, olha, eu tô comprando tal coisa. Eu falei assim, é fundamental, Thierry? Eu falei assim, não é. Dá para ficar sem, ó, dá para ter outra opção e tal. Então, tudo que dava para não ter ou diminuir o custo era a forma de eu conseguir chegar no final, né? Então, geladeira, nem pensar. Quando eu mudei, não tinha geladeira, não tinha tudo que energia. não era essencial para pôr o barco na água e velejar, não tinha. Então, assim nasceu o Plâncton. Assim nasceu o Plâncton. Que projeto de barco é esse? Ele é um projeto definido pelo Thierry ou ele é um projeto que ele teve autorização de replicar no Brasil? Esse é um projeto do Thierry que ele fez para ele, assim, né? Muito para ele. O projeto chama Vini, originalmente, né? De Vinícius, do filho do Thierry, né? Então foi um desenho que o Thierry fez, o barco que ele queria fazer, né? Sem ter vendido antes alguma coisa, né? Ele me vendeu no projeto, eu acompanhei tudo, mas assim, se eu me recordo, acho que tem um palpite que eu dei que tá lá. Bom, também a experiência que eu tinha nem dava muito para ficar dando palpite na construção, né? Então o Thierry fez, a gente começou 3 barcos ao mesmo tempo, um deles acabou parando, e depois começou um 4º casco. Foram 3 cascos para água, né? Mas começaram 4. E aí depois o Thierry aumentou, fez um 47, esse é um 43, depois fez um 50. Aí o Thierry se envolveu com aqueles barcos enormes, né? Que ele construiu aqueles catamarãs a motores enormes, super bacanas. E acabou não fazendo mais, né? Hoje ele se aposentou, o projeto é dele, mas ele não quer mais construir, né? Mas foi... Esse barco que era o conceito do Thierry de um barco de cruzeiro, mas que fosse um barco rápido também, confortável, robusto, parrudo, né, super forte, assim, talvez até exagerado em alguns pontos na questão da robustez. Bem marinheiro, com as linhas. Mas bom barco, bom velejador também, né? Confortável no mar, mas a gente conseguia velejar. Quando o barco era peladinho daquele jeito, todo vazio, né? Com 5 nós de vento, o barco estava andando a 3, era um negócio incrível, né? É lógico que hoje, 20 anos de coisa que a gente pôs no barco, a gente precisa de uns 8 nós para começar a mexer. Mas mudou. Já mudamos a linha d'água, já tivemos que pintar. Mudou muita coisa. Deixa eu só perguntar aqui para o Natan, isso aqui está projetado só aqui na nossa tela ou está projetado na TV? Eu projetei
Tá. Tem uma outra imagem que eu queria ver se a gente compartilha um pouco. Eu quero que vocês contem um pouco dessa história, dessa outra imagem. Mas então, aí foi quando vocês fizeram então essa viagem para Abrolhos. Isso. Que é o Aí nosso lugar do coração. O Abrolhos e a Berna, né? Porque não dá para pensar Abrolhos sem a Berna, que foi quem nos recebeu lá, foi transformador na minha vida. E aqui a gente tem uma imagem aqui de um garotão aqui, ó. Esse é o Igor, ele tinha 6 anos na época, e lá no fundo é a Ilha da Trindade. E isso daí foi em 2013. Essa viagem foi o seguinte, a gente já tinha feito as Eldorado Brasilis, né? Porque depois a gente foi em 2006, eu fui, antes de mudar para o barco, o Pera estava junto também. E aí a gente fez o Giro do Atlântico com o Igor bem pequenininho e estávamos lá em Paraty, trabalhando com charter, né? Vida maravilhosa, o meu filho toda hora do meu lado e tal. E aí chegou um rapaz, marcou de encontrar com a gente, queria conhecer o barco, porque eles eram escaladores, era um grupo de 4 escaladores que tinham conseguido autorização para escalar em Trindade, que depois eu fiquei sabendo, né? Tinha uns picos que nunca ninguém tinha escalado, né? E aí eles iam ser os primeiros, dar nome para trilha e tal. Só que eles iam com o navio da Marinha, e o navio da Marinha vai a cada 2 meses. E eles tinham 1 mês de férias, então eles precisavam de alguém que fosse buscá-los. E as opções eram assim, um barco de pesca, que tem sempre ali uma área muito piscosa, né? E aí ele estava com receio, porque ele foi conhecer barco de pesca, cheiro de diesel, aquela, né, um pouco mais desconfortável, e começou a perguntar sobre veleiro. E aí, quando ele veio, ele falou bem assim, olha, quando a 4ª pessoa que eu perguntei sobre veleiro indicou o Plâncton, eu parei de perguntar e decidi vir aqui conhecer vocês, né? E dá para fazer? A gente dá para fazer, dependendo da época do ano, né? A gente pode ir. Qual que é a época boa? Eu falei, quando que vocês vão? A gente vai em setembro. Eu falei, ixi, que época que mais venta, né? Mas para eles era muito importante que fosse a época mais seca, para eles poderem escalar. E a gente ficou meio assim e tal, mas vamos pensar. E depois a gente falou, vamos lá salvar os escaladores, né? Porque, poxa, para eles voltarem no barco de pesca, a gente topou. E, de novo, a gente queria velejar. Né? Pois é. A gente estava... Precisava ir um pouco mais longe. Perguntar para o velejador se quer velejar, né? Claro. Para milhas. E aí a gente, então, começou a se preparar, né? Teve toda a conversa com eles, de explicar direitinho as condições e tal. E a gente decidiu, a gente deu uma estudada na carta e tal, regime de ventos. Na época, a gente falou, por que a gente vai até Vitória para ir de Vitória para Trindade? Vamos de Paraty. Com o vento bem na cara, né? A gente já tinha cruzado o Atlântico para lá e para cá, né? E eu, particularmente, eu gosto das travessias longas, assim. Eu gosto de ficar muito tempo lá fora, sabe? Eu adoro. Comendo, vendo o mar. Aí a gente falou, tá bom, colocamos ali, fizemos a navegação, dava 8 dias para chegar. Maravilha, né? Vamos lá. Abasteci o barco, assim, eu sou bem exagerada em termos de abastecer, assim, eu ia receber 4 homens escaladores, né? Depois de 8 dias, então, assim, a gente super abasteceu de comida e também tudo, né? Que o barco precisa para ir. Balsa salva-vidas, revisão e tudo. E aí a gente saiu de Paraty e eu sei que foi uma viagem muito difícil. O Igor sempre com a gente, né? Claro. E quando a gente estava, acho que uns 4 dias já na viagem, olhava no plotter, né, na navegação, estava dizendo que a gente ia levar 20 dias para chegar. Porque a gente estava muito devagar. A gente pegou um marzinho contra picado, corrente contra, ficava batendo, né? Não andava. Desconfortável, foi uma viagem assim. bem ruim. Vocês estavam indo para buscá-los. Para buscá-los. E eles lá com... Assim, lógico que a gente não prometeu no dia tal, né? Mas eles tinham um período que eles precisavam voltar, né? E aí, super, super difícil. Aí a gente foi indo, e aí chegou uma hora que eu falei, olha, aí caiu fruta da fruteira, porque tem uma redinha que fica embaixo da placa solar, e quando é travessia longa, nossa, aí eu encho de comida, de fruta lá, né? Aí perdemos umas frutas, caiu coisa no bote, estava assim...
E aí eu olhei ali na carta, falei, Fá, a gente está perto de Vitória, vamos dar um bordo, vamos para Vitória, a gente reabastece. Eles estão cientes que não tinha uma data fixa, a gente vai chegar. Tá bom, né? Ele topa, ele é o capitão, ele que decide, né? Eu só dou palpite. Então vamos. Demos um bordo para ir para Vitória, o vento rondou, ficou na cara. De novo. A hora que começou a aproximar da costa, né? Aí, bom, dá um bordo de novo, vamos. Agora... Aí a gente foi direto. Aí chegamos lá, chegamos fizemos... em 10 dias no 10, final. Né? Não foi assim tão não foram 20 24 dias. dias. E aí, cara, Trindade, bom, ali, sabe como é que é ali, né? É uma Nunca fui para Trindade. É um lugar também Nunca fui. que faz parte da história do plâncton. Se tiver o Dourado Brasilis, a gente vai fazer de tudo para ir, a gente né? Tá torcendo para ter aí, né? Nós também. Então, é ocupada pela Marinha, né, do Brasil. Ficam 40 homens que trocam a cada 2 meses, saem 20, entram 20, tem que ter sempre os mais antigos, né? E mudou muito. Da primeira vez que eu fui, foi em 2006, não tinha internet, então a tecnologia facilitou muito a vida na ilha. Tinha toda uma situação bem diferente. E os civis não podiam ficar... Eles falam embarcados, né? Quando está na ilha, está embarcado. Não podia ficar na ilha muito tempo, né? Então, e dessa vez a gente chegou e os escaladores já estavam lá. E agora tem uma casa do ICMBio lá, né? Dos civis, para pesquisa e tal. Então, é super interessante aí a relação da Marinha de apoio mútuo e também, às vezes, alguns, né, conflitos ali com o ICMBio e a Marinha. Mas super interessante. Aí a gente chegou... E o comandante da ilha era um jovem velejador carioca, né, o 01. E ele achou o máximo, né? A gente chegando com um guri de 6 anos, né? Vindo para buscar os escaladores. A gente foi recebido, assim, super bem. Caminhamos pela ilha com o Igor. Foi assim... Que incrível. Super. Foi sensacional. Que incrível. Quanta história, hein? Quanta história. Você vê, a gente está aqui um pouquinho só no começo, a gente não começou, não deu nem para começar ainda onde eu quero chegar ainda. Tem tanta história que é incrível. Lá, você puxa a gente de volta e a gente se perde. Vamos lá, eu quero saber um pouco mais. Então, assim, a gente fez uma introdução aqui para vocês contarem um pouco do início da história de cada um de vocês e a história quando surgiu e nasceu o Plâncton e a partir daí uma história a 2, né? E essa história 2, que é uma história de vida embarcado, né, somam mais de 50 mil milhas, né, viajando por esses oceanos aí, né? Então, assim, qual é o segredo, né, que acho que todo mundo que não vive essa experiência, né, que não conhece essa vida embarcado, tem a curiosidade de saber, né? Qual que é o segredo para conseguir ter uma vida que a gente pode dizer que é completamente diferente da vida tradicional em terra, né? A gente é uma vida com menos, sei lá, podemos chamar de mais simples ou mais espartana. Sim, mais espartana, né? E aí esse desprendimento também das questões que muitas vezes a gente acredita que nós precisamos dessas coisas e em um determinado momento a gente pode descobrir que não necessariamente a gente precise, né? Conta um pouco sobre esse aspecto, porque eu acho bastante curioso isso. Tá, eu falo, vou começar e aí a gente vai... Então, é super interessante essa pergunta, porque, assim, claro, não existe um caminho, né, para essa vida. Existem vários estilos de cruzeiristas, né? Tem vários tipos diferentes de velejadores, né? Tem o regateiro, que é completamente diferente do cruzeirista, que é o cruzeirista que está viajando, é diferente daquele que vem nos finais de semana, o que mora a bordo. Então, tem muitos caminhos, e mesmo nesses muitos caminhos, são muitas as possibilidades, né? Eu penso assim que, na real, o que te leva para um lugar, seja para uma aventura, para uma vida a bordo, para, né, cruzar um oceano, não é nem o barco, nem o conhecimento do capitão. O primeiro de tudo é a vontade,
Então, você tem que... É a vontade que move, né? Tanto que a gente vê pessoas sem o barco ideal, né? E fazem, e chegam vivos. Pessoas também, vemos muito, né? Sem conhecimento, e tem ali um anjo da guarda do mar, isso eu tenho certeza, né? Porque a gente já viu muita coisa. E que conseguem fazer, mas se não tiver... E o contrário também, né? Pessoas que têm o conhecimento, têm o barco, têm a condição. Isso. Né? Mas não tá ali, não né? Tem a vontade. Não tem a vontade. Aí Hoje começa e para, né? Ou nem começa, né? Fica se preparando uma vez Pensa inteira, que né? tem vontade, Pensa que tem vontade. Gostaria de ter vontade, mas se visão não vai, é porque não tem a vontade. Às vezes uma visão muito romântica, né? Hoje vocês vivem a bordo? A primeira pergunta. Não, hoje em dia não. A gente ficou nesses 22 anos do barco, a maior parte do tempo vivendo a bordo. 22 anos. 22 anos que tem o barco. Eu cheguei com o barco com 2 anos, né? E sempre... Agora, sim, a gente fez essa última viagem, durou 5 anos, né? Foi durante a pandemia, Caribe, Açores, Portugal. Ficamos 2 anos em Portugal. A bordo. A bordo, morando a bordo lá em Portugal, mas assim, uma marina na cidade, com pier, energia elétrica, né? Aonde? Em Lisboa, em Cascais? Em Lagos, no Algarve. Lindíssimo, foi uma experiência, assim, incrível. E lá, o Igor pediu que ele queria voltar para a escola, e a gente super concordou que era necessário. A gente fez 2 anos e meio de homeschooling durante essa viagem, né? E foi incrível. Depois, se quiser, a gente pode falar um pouco da experiência. Mas estava no momento, né, adolescente, precisa muito dos amigos, né? Eu, pelo menos, na minha adolescência, meus amigos eram tudo mais importante do mundo, né? E a gente escolheu Portugal. E a gente ficou ali 2 anos em Portugal. E o Igor foi para a escola lá. Eu acabei sendo convidada para dar aula também, que eu sou professora Waldorf também, pedagoga e com formação em pedagogia Waldorf. E estava muito bom ali, mas a gente acabou decidindo voltar para o Brasil, mas continuamos com esse compromisso de... O Igor queria, mais do que tudo, mais até do que viver em terra, amigos fixos, né? Essa idade exige um pouco disso, né? Porque, sim, assim, coração né? de velejador é um mar de saudade, né? A gente está sempre com saudade. E agora a gente está aqui, a gente tem saudade de lá, tem saudade... Né? A gente nunca vai se livrar disso. Mesmo parando. Mas a gente achou muito importante, né, isso para o Igor. Então, a gente escolheu Ilhabela como nosso ponto, nosso porto, né, para esse período, porque está maravilhosa a vida aqui na Ilhabela, enfim. E aí a gente alugou uma casinha, porque também aqui, quando a gente voltou, depois desses anos todos, a gente pensou, bom, e agora, né? A gente vai fazer o quê no Brasil? Né? Vamos trabalhar com o quê? Né? Vamos retomar os charters. E, diferente dessa época, que o Igor estava assim, conosco o tempo todo, a gente sempre fez charter com ele a bordo e sempre foi incrível. Agora, ele com 17 anos, né, namorando, não é mais uma possibilidade. Né? Então, imagina assim, eu tenho um charter de 4 dias, eu falo, olha, filho, sua casa vai passear? Não tem como, né? Ele tem que ter a base dele. Né? Então, a gente alugou uma casinha e está super bacana. Ele comprou também. Uma cadeirona bacana para ele. Queria, a primeira coisa que ele comprou quando a gente alugou a casa, uma cadeira gamer, né? Que era o sonho dele. A gente passou muito tempo no Plankton olhando, será que cabe uma cadeira gamer no bar? Vamos desmanchar aquele canto da cama do Igor e fazer meio que uma escrivaninha, uma cadeirona e tal. Mas então, vamos lá, essa experiência toda de tantos anos navegando e esses últimos anos na Europa, morando a bordo, qual é a dica que você pode dar, que você já estava falando? Primeiro tem que ter a vontade, né? Mas qual que é a dica para essa turma que está assistindo a gente, que eventualmente tem esse sonho, mas não sabe por onde dar o primeiro passo? Uma das coisas importantes, né, é se livrar da visão romântica da vida a bordo. Sabe, eu penso assim que é super importante você vir sabendo o que você vai encontrar.
Porque a expectativa errada é a mãe da infelicidade, né? É garantia de infelicidade. Você vem achando que você vai tomar caipirinha, tomar sol e ter essa vida, né, super tranquila, só contemplando o pôr do sol. Também tem isso, eventualmente. Quando está sol. Mas o barco dá muito trabalho, né? Em todos os aspectos. Então, pensa assim, que todos os aspectos comuns da vida, porque se você está morando, né, não é só o velejar, a manutenção do motor, a manutenção, né, do barco como um todo, mas tem o dia a dia, né? Tudo vai dar mais trabalho, né? Então, você vai chegar... O mercado já é outra coisa, né? Ou lavar roupa, né? Já abastecer disso ou daquilo, né? Tudo... tem que ser algum extrazinho de trabalho, vai ter, né? Talvez seja por isso que quanto mais simples a gente tiver a forma de viver, mais fácil. Mais fácil. Eu acho que Exatamente. esse é o ponto que acho que muitas vezes é difícil, que você falou, né, daquelas as necessidades que a gente acha que tem, né? Então, alguns confortos que a gente tem como básicos, talvez, né? E fica difícil de conciliar, muitas vezes, isso com morar a bordo, né? Ah, não, mas eu não posso viver sem um ar-condicionado. Como que eu vou viver sem uma máquina de lavar roupa? Não que não seja possível ter tudo isso no barco, né? Também é possível. Mas o tamanho do barco... Complica de outro lado, né? Um barco maior, um gerador, uma manutenção maior, às vezes um tempo de preparação, né? Porque se eu quiser sair com 40 pés, eu preciso de tanto dinheiro. Se eu quiser sair com 60 pés, é outro, né? É exponencial, é muito mais caro, tudo. Então, em algum momento, eu acho que como tudo na vida, né? Mas no barco fica muito claro, você tem escolhas onde você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para ter isso, não dá para ter isso. Cada escolha é uma renúncia, é muito evidente no barco. Eu falo muito esse ditado. Cada escolha é uma renúncia. E no barco parece que fica mais fácil de entender. Sim, ficam bem claras, né? Porque são no dia a dia, né? São nesses confortos. Né? Então, por exemplo, a gente optou e a gente não tem gerador, né? No começo, porque não tinha, foi opção, né? Nem guincho não tinha. Mas a gente nem quer ter um gerador que possibilitaria um ar-condicionado, uma série de outros, né, confortos. Porque uma das coisas que para nós, mas isso não é uma lei, uma regra necessária, mas para nós, uma das coisas que a gente se identifica e que acha muito interessante, que a gente preza da vida a bordo, é essa autonomia. Né? Pode ser, a gente já cruzou 4 vezes o Atlântico, já navegou essas milhas todas. Toda vez, quando você está muitos dias no mar e o barco está andando e você vê o progresso, você está indo... Dá aquilo assim, você olha as velas e fala, cara... O ser humano é incrível, né? Olha isso, a gente está cruzando o Atlântico sem usar combustível, sem nada, só com o vento. É extraordinário. Né? Claro que a gente tem motor e vou sempre ter, usa, né? E usa quando precisa, mas... Né? Não, entender esse momento, né? É momento mesmo, né? Sentir aquilo, você vê aquilo, parece que está tudo conectado. Né? Agora, por outro lado, também não é... Mais do que um sacrifício, acho que é uma grande oportunidade, né? Você se livrar desses confortos, né? Porque você ganha em liberdade, né? Você não tá, eu preciso disso, é bom não precisar de tanta coisa, né? Você fica mais leve, fica mais livre, fica com tempo e com espaço para olhar o que é importante de verdade, né? Para sentar e contemplar o mar e falar, poxa, isso aqui é uma coisa que para mim é importante. Estar perto da natureza, estar perto da família. Conviver, né? Estar mais perto de si mesmo, né? Eu lembro, logo que eu vim para o barco, né? Eu estava nessa situação, todo o dinheiro que eu ganhava ia para a construção, né, do barco. Eu não podia pensar em mudar de emprego, porque eu não podia arriscar não ter o salário no final do mês, o dinheiro no final do mês, porque eu tinha o compromisso com o barco, né? Eu não saía para tomar uma cerveja, porque a cerveja ia para o barco também. Então, eu saí de São Paulo bem estressado, né? E com essa visão, eu vou mudar para o barco e vou me livrar de tudo isso, né? Essa correria de São Paulo, esse estresse, esse compromisso. E demorou um pouco para eu perceber
que uma grande parte disso não era São Paulo, né? Era o Fábio, né? Então eu mudei para o barco estressado. Foi De com uma você. certa forma. Foi porque era meu. Foi com você pro barco. Por isso eu sempre falo essa visão romântica de que se fala muito, né? Largou tudo e mudou para um veleiro. Não existe a ilusão. Ninguém larga tudo. A gente é ser humano da Terra, vive na Terra, depende da Terra, por mais que tenha autonomia e é lindo, mas a gente depende, a gente é agente transformador, a gente vive numa sociedade. Então, você nunca larga tudo. Os teus traumas, os teus medos, as tuas limitações vão vir com você, entendeu? Isso é muito importante ter em mente, sabe? Porque senão você vem com essa ilusão de que, agora eu vou ter saúde. É uma vida saudável? Mas a gente faz o nosso check-up. Estamos com mais de 50. Então, assim, vamos lá, vamos cuidar. Cuidar da saúde. Aqui. Só tem jovem. Eu sempre falo isso, só tem jovem. Mas é isso, né? Não dá para ver. Então, né, com essa pergunta, o que precisa ter? Não dá para ter ilusão. Ajuda muito, porque é o que você falou, você vem com a expectativa e por mais que tenha muitas vezes uma vontade de fazer acontecer, né, aquela expectativa pode levar um banho de água fria e às vezes desmotiva tanto que até impede que você comece a curtir coisas que estão ali para você aproveitar, né? Ou coisas que você poderia transformar, né? E curtir de verdade. Então tem um período de transição, poderíamos dizer assim, porque o Fábio falou, quando eu cheguei no barco de São Paulo, eu trouxe tudo junto comigo. Como é que foi essa descoberta e qual foi o aprendizado quando você percebeu que falou, poxa, eu achei que eu viria e as coisas iam ficar lá, os meus problemas ficariam em São Paulo, mas na verdade eles vieram comigo porque eu que carrego essas expectativas. E quando é que foi que você teve essa consciência? Porque eu acho que a palavra é consciência, né? Pois é isso mesmo. Não foi assim um estalo. Um momento. Um eureka, assim. Eureka. Foi meio aos poucos e talvez assim... Até hoje. Até hoje eu vou percebendo como que... E acontece ainda, né? Mas foi algo assim, eu me peguei em alguma situação de estresse qualquer, alguma coisa que provavelmente deve ter sido isso, né? Alguma coisa no barco que eu precisava resolver que eu não estava conseguindo e eu fiquei pé da vida, né? Começa a falar palavrão, deve ter sido algum momento desse. Eu falei, não, peraí, né? Não é por aí. Não é por aí. Por que eu estou estressado, né? Qual é o grande motivo? Eu não estou no trânsito, eu não estou, né, preso lá no centro da cidade porque está chovendo e não vai para lado nenhum, né? E engraçado assim que deu até uma pontinha. Quando eu percebi isso, né, eu trouxe comigo esse estresse e eu tenho que encontrar em mim o não estresse, né? O aproveitar e o estar de bem com a vida. Deu até uma pontinha assim de decepção. Eu tinha que ter feito isso em São Paulo, né? Agora é fácil fazer, né? Bem mais fácil. Realmente a vida corrida, né? A cidade, não o trabalho dá tempo para ter consciência. É muito mais difícil de ter essa consciência, né? Mas assim, me deu uma pontinha de decepção ou de... Né, sair de São Paulo perdedor, assim, eu devia ter me transformado lá antes de vir, mas né? Cada um tem a sua jornada. Não, mas é uma consciência, de faz entender. Parte disso tudo, de entender. Eu entendi. Não sei se eu conseguiria também, né? Mesmo que eu tivesse tido essa percepção, essa consciência em São Paulo, né? Talvez eu tivesse dias melhores, mas eu não ia virar um monge budista, né? Mas eu acho que tá aí. Ele tá ali no ônibus sendo espremido e o cara xingando, tentando roubar minha carteira de dentro do meu bolso, né? E eu falo, não, tá tudo no ótimo. No barco é mais fácil, né? Então, tem mais tempo. Tem mais tempo. Né? Eu acho que a gente é menos... E menos amarras, né? O trânsito, o compromisso disso, ou o compromisso daquilo, aquela cobrança, né? Hoje, naquela época não tinha, era o e-mail, né? Mas é o WhatsApp o tempo todo que você tem que responder imediatamente. Então, você não tendo tudo isso, é lógico, você tem mais tempo de olhar para o mar e começar a refletir. Então, isso, né? Que eu ia falar também, não sei se vai fazer sentido para muita gente, mas tem uma coisa que, assim, a natureza
estar em contato com a natureza é a grande mestra, né? Então, tem coisas que a gente consegue porque a gente está lá. E quando você mora num barco, não é que você é um espectador da natureza. Eu vou ter uma experiência na natureza. Eu vou ver baleia, eu vou ter essa experiência. Não, você é a natureza. Você está dentro da natureza. Né? Você não é um ser estranho que entrou na natureza. Ai, que interessante. Dentro de uma bolhazinha e aí eu entro protegida, no meu carro, né? com ar-condicionado. Não, você está dentro. Então, assim, se choveu, está chovendo. Você vai ficar molhado de uma forma ou de outra, né? Se está ventando muito, muitas vezes você vai acordar no meio da noite. Se você está ancorado, por exemplo, você vai ter que acordar no meio da noite. Ligar o motor, ficar de olho nos outros barcos, né? Quer dizer, você está completamente inserido e influenciado, né? E, por outro lado, assim, acho que quanto mais você puder contemplar, né? Mais insights, acho que dá uma esvaziada e você consegue ter alguns insights que na vida turbulenta é mais difícil, tempo, né? Vocês acham que isso seria uma capacidade de presença? Isso, né? Exatamente. Uma boa forma de colocar presença. Porque parece que a gente fala, vai ter mais tempo. A gente acabou de falar que não tem tempo no bar, mas não é que tem tempo. Então eu estou contradizendo, mas na verdade é porque quando a gente fica no estado de presença, né? Você fala, poxa, o que é importante aqui, né? Contemplar a natureza, entender que eu faço parte dessa natureza. Talvez seja isso. Isso, exatamente. Sim. E que ela é muito maior do que nós, né? E que a nossa vontade não é tão soberana assim como a gente pensa quando a vida está muito certinha. Você tem o controle, a gente controla a temperatura, controla isso, controla aquilo, né? No mar, controla até quantos passos eu vou dar no dia, né? Eu controlo tudo, né? Não, no mar a gente tem menos. Um dos aprendizados que o mar me trouxe, que viver no mar me trouxe, maior de todos, eu acho, é a humildade. Né? Você fica humilde, porque você tem a real dimensão, né? Da sua pequenez, assim, né, de certa forma, não diminuindo nada, né, sou uma pequenez muito importante para mim mesma e para as pessoas com quem eu convivo. Sem dúvida. Mas assim, no contexto da vontade transformar a natureza, né? Não vai transformar. Eu quero velejar, se não tem vento não vai, né? Eu quero tomar sol, mas né, não tem a tua vontade. E aí quando nesse a gente sentido, traz isso para a vida fora, né, ou para o nosso cotidiano, vamos dizer, em terra, o que a gente traz desses aprendizados para cá e muda a vida da gente? Eu voltaria na questão daquelas necessidades todas, né? Isso eu acho que é um aprendizado. A gente não precisa de tanta coisa para ser feliz, para estar satisfeito e para ter uma vida saudável, confortável e boa, né? Acho que esse é um... Então isso é uma libertação. É uma libertação. Ou pelo menos você tira uma pedra de dentro da mochila, né? Porque de menos coisa para carregar. Sem perceber, a gente está meio que seguindo alguns padrões e aí a gente, sem perceber, está meio escravizado por esses padrões. Escravizado, exatamente. Nas mínimas coisas, né? Por exemplo, até... quanta de roupa você precisa, né? Quando eu mudei para o barco, eu tinha 30 anos, trabalhava em São Paulo, então eu tinha ali um guarda-roupa que hoje eu não consigo nem imaginar. Olha, acho que faz muito tempo que eu não compro uma roupa, porque eu já tenho, né? Assim, para quê? Eu não preciso de mais. Imagina para as mulheres, né? Porque para os homens é como você falou, ele tinha 4 bermudas, 2 camisetas e um chinelo havaiana e pronto. A gente resolve muito assim, mas para as mulheres é uma mudança. É uma libertação. Então, eu tinha sempre... Até hoje em dia eu nem tenho mais um badulac, né? Eu acho bonito, não é que não... Eu tenho muitas amigas que velejam que tem sempre um brinquinho, uma coisa, mas eu fui me despojando disso, né? E a roupa... Hoje em dia, meu sonho, já tive esse sonho no passado também, assim, se tivesse roupa sempre igual, sabe a Mônica? Assim, você não precisa escolher. É a mesma cor, né? Então, você vai pôr aquela calça, aquela camiseta. Ótimo. Uma coisa a menos para ter que atrapalhar os compromissos importantes. Ocupa menos espaço no barco. O Igor, por exemplo, quando era pequenininho, né? Ele tinha o quarto dele, a cabine dele, com os brinquedos dele.
Ele sabia que se ele ganhasse um brinquedo, ele muito provavelmente ia ter que se livrar de algum outro brinquedo. Então, sempre quando a gente ia passar Natal mais perto da família, que aí ganha mais presente, a gente fazia uma limpeza antes. Né? Eu lembra em Recife, era uma Refeno, e a gente estava saindo para a primeira travessia, e ele escolheu os brinquedos que ele ia dar, ele feliz da vida, assim, com um sacão. Tinha uma senhora, não lembro o nome dela, Lindalva, que cuidava da lanchonete, e ele, Dona Lindalva, para as crianças, assim. Crianças, que graça. Que legal. E eu lembro, assim, de uma tia querendo dar um presente para ele, e ele estava em dúvida entre dois, ela falou, leva os dois. E ele falou assim, não. E ela, não, a tia que está dando, pode escolher os dois. Ele, não, tia. E ela demorou para entender. Ele sabia que se ele pegasse, e um era grande, se ele pegasse os dois... Ele não ia ter muito como guardar, não era questão de gastar com os dois, né? Então... Você falou da Dona Lindalva, eu lembro outra coisa, né? Voltando ao que a gente leva para a terra, o que pode, né? Eu acho que tem talvez essa vida de cruzeirista mais do que só de estar no mar, né? Uma questão da fraternidade, né? Essa solidariedade de quem está no mar, né? Que é é meio fora do comum, padrão, assim, né? Numa no mar cidade, você ajuda, entendeu? Você não nega ajuda, né? E a gente cria uns vínculos, né? Não sei se pela condição mais despojada ou mais inserida na natureza, mais dura algumas vezes, ou por alguma coisa em comum tão forte, né? Mas a gente cria vínculos muito fortes, muito rápidos, né? Uma intimidade que então ajuda mais na fraternidade, né? Tá sempre querendo ajudar, porque você sabe que aquele cara vai ser seu melhor amigo em meia hora, né? Vão ser amigos para a vida inteira. Tem outra qualidade. E parece que a gente já se conhece há muito tempo. Você encontrou a pessoa hoje e parece que E fica anos sem encontra de novo, parece que viu ontem, né? Assim, tem uma convivência intensa, muita coisa em comum, né? Uma afinidade grande, né? É uma convivência intensa. Olha, que papo incrível, maravilhoso a gente falar dessas coisas que transcendem a vela, na falar a verdade, né? Transcendem a vela, porque é isso, eu falo que isso transforma, né? Transformou com certeza a minha vida, a vida de vocês aí, né? Transforma e continua transformando, uma história maravilhosa. Tem um monte de outras coisas para a gente conversar aqui, mas a gente já está estourando no tempo, senão a gente vai ficar aqui... Falei que a gente é prolixo. Não tem nada de prolixo aqui. Na verdade, está cheio de coisa interessante, porque eu queria já saber, por exemplo, do Igor, os projetos de vocês. Vamos lá, vamos para essa fase aqui interessante. Antes da gente falar dos projetos, eu quero presentear vocês com os nossos apoiadores aqui, para vocês cuidarem da pele com o protetor solar da Santec. Esse é um que projeto. Legal! Se cuidar. Isso. Então, que bacana. Isso é essencial. Eu trouxe até uma coisa aqui para vocês. É super esse protetor, hein? Super. Quer ver, ó? Eu vou pegar uma coisa aqui. Obrigado, né? Isso aqui era para estar aí com a gente. Eu esqueci de pôr na mesa. Tá aqui, ó. Aí vocês, se quiserem, faz uma experiência. Faz uma experiencinha aqui, ó. Eu adoro. E aí, porque realmente é uma coisa diferente. Cheirinho bom, né? Cheiro bom e ele não fica oleoso. Olha, que tem uma delícia. textura bem diferente mesmo, né? É pra gente que tá lá no cabo, no leme, né? Não vai escorregar, não vai no suor. Nossa, delícia não mesmo. Não vai entrar no olho, porque não escorrega, não escorre. Eu tô com esse problema Só que eu vou ter um problema, que manteiga de cupuaçu, eu vou pôr na boca, né? É manteiga de cupuaçu. É todo natural? É, todo natural. Que legal. Bem legal. Então legal. tá aí o presente. Muito obrigado. Dos nossos apoiadores da Santec. Muito legal. Muito obrigado. Tem um episódio bem legal da Santec falando da importância do uso,
né, da questão da prevenção do câncer de pele. Então, vou assistir. É uma Vou questão que a gente se e aí, se já preocupa. que é para se preocupar, então aqui também esse olha só. um bonezinho do Selincast Selincast. para vocês. Do jeito que você devia ter me dado gosta, hein? antes para eu não ficar fazendo reflexo aqui com a careca. No começo, ó. Que legal. Não dá tanto trabalho pro Muito Natan legal. depois. Quem está assistindo, você que está assistindo, tem aqui um QR Code, reserva já logo o seu Santec para você também. Quem sabe você vai passar aí na Semana de Vela. Semana de Vela, vocês vão participar da regata ou não? Olha, o Como que Igor é? vai correr com o Bossa Nova. Ah, é. E o Fábio foi convidado. Com o Plankton a gente não está correndo. Tá. A Semana de Não Vela. é muito a praia. Não é a praia, né? Claro. Antes, quando tinha ainda bico de proa e tal, ainda era A gente uma fez algumas possibilidade. vezes, Agora que a RGS Cruiser, né? O Plankton é um barco que não tem medição, né? Não tem como comparar, né? A gente tem lastro móvel. E o barco de cruzeiro também, e da Enfim. nossa casa, né? Que projeto que vocês têm? Vocês estão com os charters? Isso, a gente tá, acho que o mais novo, a gente faz charter, day charter, charter com pernoite, mas a gente resgatou um projeto que a gente já realizava antes, que são os cursos de vela de cruzeiro. Aí é para vela de cruzeiro. Tem um curso iniciante e agora a gente está com um curso de travessias, preparação para travessia. Então, a gente vai simular em 3 dias uma travessia, vai para mar aberto, vai fazer navegação noturna. Tem bastante conteúdo, bastante material que a gente entrega também. Um panorama geral de tudo que é importante. Bolsa de abandono, abastecimento, navegação. É uma vivência de travessia com toda essa parte Que legal. da preparação E do barco com o no Plankton. plâncton. Tá bem bacana. Sem um destino definido, a gente vai tentar velejar o máximo de tempo possível. Legal. Porque passar se a noite gente coloca o velejando. destino, muitas vezes você vai para chegar lá, você vai ter que motorar, né? Então a gente vai Vai atrás do analisar a vento. previsão, vai aprender a olhar a previsão, Legal. né? E quando que Definir isso vai a rota. acontecer? Tem uma data ou é quando fechar um grupo? Como é que faz para quem quiser se inscrever? Legal, as duas coisas. A gente tem algumas datas programadas. O próximo é agora na próxima semana, né? Já está cheio. Mas tem em setembro, em outubro, a gente está tentando Umas datas colocar uma vez por sugeridas, mês. Mas tendo Né? um grupo, três pessoas, a gente faz em qualquer A data. partir de 3 pessoas. A ideia é fazer entre 2 e 4 pessoas, assim, tá. não mais, para poder, porque Para dar atenção para todo mundo. a gente tem nosso estilo, assim, talvez, né, um dia a gente mude, mas mesmo com o nosso curso de introdução, a gente tem todo um roteiro, mas que na hora acaba se transformando, porque Pela necessidade cada grupo é diferente, cada pessoa. Então, se a gente tem 4 pessoas, dá pra gente ainda, Entendi. né, se for mais do que isso, aí eu tenho que fazer um negócio meio padrãozinho. Mais padrão. Enquanto tem menos, dá pra gente customizar melhor, né? Para você eu vou falar Entendi. isso aqui, você eu no vou pôr mais no último, leme, né? A gente tinha 2 pessoas, na última edição, a gente tinha 2 pessoas com mais experiência e uma pessoa que nunca só tinha vindo de passageira, assim, né? Nunca tinha pegado no leme, não sabia o nome de nada, Que né? incrível, Então que aí legal. a gente Eu acho tem que essas tempo. são as que eu mais gosto. A gente tem tempo, uma hora eu sentei com ela, falei, olha, então vamos ver aquilo que você não tinha entendido, e aí dá uma, né? Então, com menos gente, dá para ser bem personalizado. E olha que ela levou super bem, hein, no leme. Timoneira. Foi, super Capitã, timoneira. né? Você é capitã, parabéns. Obrigada. E capitão Finalmente. aqui, então vocês vão estar bem assistidos aí com 2 capitãos, né? Capitães no barco, uma capitã e um capitão. Com esses cursos. E aí, como é que faz para encontrar vocês? Pelo Instagram? Pelo Instagram e pelo meu telefone também. Que tá lá no WhatsApp. Tá no Instagram, o link para A gente pode WhatsApp. pôr na descrição se vocês Tá. quiserem. Pode legal. pôr, sim, É claro. Veleiro Plankton, né? O Instagram, Plankton com CK. CK, tudo junto? Veleiro, Tudo Plankton. junto. Não, no Instagram tem um underline. Tem um espaço. Veleiro, Veleiro, underline, espaço, Plankton. Vai ter o underline. Tá, Plankton CK. Isso. Que legal. aí. É, E muito ficamos bom. por Ilhabela por um tempo, né? Todos os projetos, ficamos por Ilhabela A gente agora vai por algum tempo. estar pela Ilhabela nesse nosso combinado com o Igor, né, de ter uma base fixa. Ele agora vai terminar o ensino médio, vai fazer faculdade.
Então a gente está aqui comprometido com isso. Então vamos nos ver mais. Com certeza, por favor, com né? certeza. Vamos nos ver mais. Vamos as esperar portas. a sua visita. Eu vou com o maior Velejadas, prazer. pedaladas. É verdade, verdade. Eu vou levar lá uma cerveja para a gente comemorar. Opa, maravilha, maravilha. Muito boa essa conversa. As portas do Sailing-Cast estão sempre abertas para vocês. Obrigado. É um prazer receber vocês aqui. E a gente tem aqui o nosso log, o nosso diário de bordo. Ah, que bacana. E aí eu vou pedir para que vocês então registrem a passagem de vocês por aqui pelo Isso é com a Sailing-Cast. Cecília. Se você quiser ler depois, tem que ser com a letra da Cecília. Se vocês quiserem cada um deixar um recado, Aqui fica à nessa? vontade. Sim, por favor. Fica aqui à vontade para a Cecília ou a Cecília e o Fábio do Plâncton deixarem um registro na passagem que legal, aqui. Boa ideia. Boa ideia. Dentro do Sailing-Cast. E aí... Sabe que antigamente a gente tinha livro de bordo, né? A gente tinha Não que tinha... todos os amigos assinavam. Aí agora com... A gente parou. Manda o contato pelo WhatsApp, né? Mas vocês fazem um registro de diário quando vocês estão na travessia? Nas travessias a gente ainda mantém um logbook. Voltou. Eu tenho sempre uma questão com essas canetas. Tem um log que vocês... Um log simples, posição, horário, observações, Civil ballet. né? A gente acaba pondo bastante das observações. Risou vela, subiu vela, ligou motor, hora de motor. É um hábito ali que a gente tem que preservar dentro do... Eu até comecei uma época digital, assim, no nosso softwarezinho de navegação, tem um espaço de log, eu comecei a anotar algumas coisas lá, mas no papel, no fim, tá ali o papel e o lápis. É isso aí. E não deleta, não corrompe. Não... É isso aí, fica lá registrado. E é o que a gente vai estar registrando aqui, um dia a gente vai poder olhar todas essas páginas aqui e falar quem foram as pessoas que passaram por aqui, quem sabe um dia a gente reunir todas essas pessoas juntas para a gente fazer uma grande comemoração. Isso a gente tá dentro. Né? Festa pode chamar. Festa é bom sempre, né, Fábio? Sempre. Que legal, que legal. É isso então. Pessoal, vamos ficando por aqui. Vocês querem deixar mais alguma mensagem enquanto isso para quem está assistindo? Acho que é isso aí. Você falou muito de quem vir para essa vida, né? Sim, eu acho que eu não sou a referência porque eu não vim, né? Eu fui trazido, né? A vida te levou para cá. Então, o vento te trouxe. Mas tem 1 milhão de caminhos. Fuça, procura e assim não precisa juntar uma fortuna, comprar um barco bacana para aí começar, né? Vem, conhece, faz um passeio com a gente, faz um curso na BL3, com o Pera na Guarapiranga, né? Vai, coloca o pé na porta, né? Enfia o pé na porta, deixa uma frestinha e devagarzinho vai achando o seu caminho, né? Na vela. Quem sabe um dia alguém te chama para construir um barco e fala assim, vamos construir Pode acontecer de novo. Posso ler aqui para a turma, Sim. Cecília? A ler, Tripulação Sailing-Cast. Super parabéns pelo programa, iniciativa e incentivo ao mundo náutico e da vela com tanto carinho e seriedade. Sensacional. Cecília e Fábio, veleiro Plâncton. Vamos pôr a data aqui para registrar. Hoje é... 8, 9? 9, né? 9. 9. Pode ser aqui, né? Isso. Não é o dia que vai ao ar, mas hoje é dia 9. Uhum. E você, Cecília? Quer deixar uma dica, uma última palavra, alguma... Para quem quer vir para o mar? Qualquer coisa que você quiser falar para a turma ou para participar dos cursos, o que você deixa aí? Eu acho que é isso. E se você tem esse sonho, porque a gente está falando dessas pessoas que têm esse sonho, e acaba que a gente, muito humildemente, acaba inspirando algumas pessoas a virem para essa vida, né? Então, se isso é um sonho, vai fundo e se pergunta, assim, na essência, por que é meu sonho? O que eu quero? Sabe? E tentar não deixar o exterior, né, a sociedade, digamos,
te dizer qual é o seu sonho. Porque a gente percebe muito isso. A pessoa vai e fala, eu vou fazer a volta ao mundo. Mas espera lá, por quê, né? É para o outro ou para você? Porque eu falo isso porque a gente se fez essa pergunta. Lá atrás, né? Que tendo um barco como Plâncton, tinha sempre uma, digamos, pressão da sociedade. E aí, com um barco desse, tem que navegar, tem que ir. A gente se perguntando, mas o que a gente quer fazer, né? E eu cheguei à conclusão, falei, se eu ficar até os 70 anos aqui em Paraty, vivendo no Plâncton, tendo essa vida, eu estou feliz, eu não preciso mais que isso, entendeu? Quem tem ilha grande precisa do resto do mundo para quê? Para quê? Mas já que a gente está aqui, então aí a gente também gosta de navegar e quer viajar, mas assim, vai na essência, na sua essência, devagar e sempre, e é possível. Que legal. Mais uma vez, super obrigado, pessoal. Obrigada a você, querido. Assistam o Sailing-Cast, que vai estar cheio de respostas para suas perguntas também, né? Se você ainda não assinou o canal, assina nosso canal. Isso ajuda a manter esse projeto no ar. É super importante para a gente, super importante para o Sailing-Cast e para as outras pessoas também que querem vir para o mundo náutico, né? Eu quero agradecer aqui de coração vocês, o nosso produtor aqui, Natan, que está sempre com a gente a todo momento que a gente precisa, né, com a produtora Zion, os nossos apoiadores também que nos ajudam e acreditam nesse projeto. Então, eu quero agradecer aqui você que está nos assistindo. Então, eu costumo fechar isso aqui com uma frase que eu gosto muito de falar e vou pedir para vocês me ajudarem. Que eu falo que tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Porque o vento nos conecta. Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.